Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, onde você está acostumado, que tem conteúdo diário para falar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Agora há pouco saiu um vídeo sobre as finanças do Botafogo, né? Um vídeo que muita gente ainda não assistiu, né? A audiência está muito legal, mas eu creio que você, quando assistir esse aqui, se você não assistiu ainda, clica no perfil, tem um vídeo muito importante sobre dívidas do Botafogo, mas eu preciso falar de um outro assunto que é o futebol, é o dentro de campo. O Botafogo tem notícias todos os dias e eu fiz aqui um bem bolado aqui para conversar com vocês sobre a situação dos jogadores emprestados do Botafogo. Já avisando 2022, Botafogo vai ter trabalho. Freeland, você vai ter muito trabalho se quiser manter aí esses jogadores que estão emprestados ao Botafogo até o final de 2021. Segura aí que vai rolar nossa vinheta, depois a gente passa por todos eles aqui. Voltando aqui para a gente falar de Botafogo, conforme eu prometi, falar da situação dos jogadores emprestados. Primeiro dizer que meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Informação do Glorioso você encontra aqui. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa um like aqui nesse vídeo, importantíssimo, hein? Deixa um like nesse vídeo aqui que você contribui muito para o canal do Medeiros. Sem mais enrolações, vamos falar o seguinte. 13 jogadores emprestados, que é o número que o Botafogo tem para resolver, né? Alguns com situações um pouco mais longas, mas a grande maioria com o término desse empréstimo ao final de 2021. Essa é a situação para o Eduardo Freeland trabalhar e já vem trabalhando essa informação. Ele, inclusive, disse na Botafogo TV em relação a algumas renovações desses empréstimos. 13 jogadores, e aí a gente pode dizer o seguinte: quais daqueles jogadores que a situação é um pouco mais tranquila? Por quê? Porque não termina agora no final de 2021, né? O Jonathan Silva, por exemplo, emprestado pelo Almeria, da Espanha, até o meio de 2022, ou seja, o Botafogo não vai precisar se preocupar agora. Outra situação, Felipe Ferreira, Botafogo tem um empréstimo junto com a Ferroviária até o final também aí de 2022, até dezembro de 2022. E o Diego Gonçalves, ele mesmo, Diego Gonçalves aí, que fez gol contra o Confiança, fez gol também contra o Vasco, até o final, até o meio de 2023, até junho de 2023 é para quando ele está emprestado ao Botafogo pelo Mirassol, cara. O Botafogo foi lá no Mirassol pegar o Diego Gonçalves. Esses três têm uma situação aí um pouco mais tranquila. Agora a gente vai falar de jogadores que têm aí o empréstimo até o final de 2021, ou seja, um pouco mais de um mês, cara. Se o Botafogo não conseguir aí negociar, o Botafogo vai perder esses jogadores para o ano que vem. Vai perder esses jogadores para a Série A do ano que vem. E a gente vai falar de alguns jogadores aqui que são peças muito importantes nesse time, tá? Primeiro dizer que o Carlinhos, lateral esquerdo, ele está emprestado pelo Fortaleza até o final de 2021. Porém, termina o contrato dele lá no Fortaleza. Então, ele fica livre no mercado para negociar. Então, muito provavelmente, vai negociar com o Botafogo uma renovação, o lateral esquerdo Carlinhos, né? O Daniel Borges, Botafogo já confirmou, vai fazer a compra do Daniel Borges porque ele bateu as metas. Então o Daniel Borges termina o empréstimo agora, mas o Botafogo já vai comprar o Daniel Borges por 600 mil reais do Mirassol. Também o Botafogo que buscou alguns jogadores bons lá no Mirassol. Buscou o Diego Gonçalves, buscou o Daniel Borges. Então esse aí já está resolvido, pelo menos. Daniel Borges e o Carlinhos também está bem encaminhado. Aí a gente chega pro volante, Luiz Oyama. Eu vou separar um vídeo amanhã para falar do Luiz Oyama, cara. Brincadeira o que esse japa jogou contra o Vasco. É um jogador de muita qualidade técnica, de muito passe. Assim, joga muito o Oyama, cara. Brincadeira. Ele tá emprestado pelo próprio Mirassol ao Botafogo até o final de 2021. O Botafogo vai ter que dar um jeito de ficar com o Oyama, com o japonês pro ano que vem, cara. A informação que eu tenho é que o Botafogo já está negociando com o Mirassol a permanência do Oyama, né? Mas o Mirassol aí já teve um valor estipulado pelo Daniel Borges, o Mirassol vai querer uma grana também para o Botafogo poder comprar o Oyama do Mirassol. Essa é a informação. O outro jogador de volante também, que é titular, é o Barreto. O Barreto tem empréstimo até o final de dezembro também. Só que o time é o Criciúma. É o Criciúma de Santa Catarina.
é o time do Barreto, cara. E o Botafogo vai ter que negociar com o Criciúma a permanência do Barreto, também está negociando essa permanência do Barreto junto com o Criciúma. Então, assim, o Botafogo já está trabalhando em silêncio, como sempre, mas o que eu pude conversar é que o Botafogo já está tentando a renovação junto com o Criciúma do Barreto e já está também tentando a renovação do Oyama junto com o Mirassol. Beleza? Matheus Friso é outro jogador que está emprestado, só que pelo Grêmio, tá? O Matheus Friso é um garoto novo, tem 23 anos, vem entrando nesses últimos jogos, porém, ele não vinha entrando muito. Começou a entrar agora e entrar até bem, tá? Então, assim, na época que eu tinha conversado, o Botafogo não tinha tanto interesse de manter o Matheus Friso, tá? Então as coisas podem ter mudado um pouco, visto que esses últimos jogos ele entrou. Mas a avaliação até então, até a última conversa que eu tive em relação ao Matheus Friso, é que ele não iria ficar pro ano que vem se o Botafogo tivesse que comprá-lo do Grêmio. Poderia até ficar caso o Grêmio aceitasse emprestar mais uma temporada. Mas eu acho difícil o Grêmio fazer isso, né? Outro jogador é o Kaique. Está emprestado pelo Nova Iguaçu. O Botafogo tem até dezembro para comprar ele do Nova Iguaçu, mas o Kaique não vem entrando. Então, assim, acho até difícil a permanência do Kaique se o Botafogo também tiver que comprar. Só fica se o Nova Iguaçu resolver emprestar por mais um ano, beleza? Marco Antônio, cara, destaque do jogo contra o Vasco também, destaque no campeonato inteiro, um dos artilheiros do Botafogo. O Marco Antônio tem uma situação um pouquinho mais complicada. O Marco Antônio é jogador do Bahia e está emprestado ao Botafogo, e o Bahia já percebeu que ele está fazendo uma boa Série B e muito provavelmente o Bahia deve pedir ele de volta. E para o Botafogo comprá-lo do Bahia é um valor alto, né? Não consegui esse valor, o Lance também soltou essa informação, eu também não consegui o valor na agulha, né, para dizer para vocês, mas o que eu pude perceber numa conversa que eu tive é que a situação realmente é difícil em relação ao Marco Antônio. O Botafogo não desistiu, o Botafogo ainda vai tentar, de alguma forma, enfim, ver se consegue mais um ano de empréstimo, pagando algum valor. Enfim, o Botafogo não desistiu, está negociando, mas é uma situação um pouquinho mais complicada do Marco Antônio, que pode ser que volte para o Bahia no ano que vem. Beleza? Pedro Castro, cara, aí, ó, outro jogador que é titular do Botafogo, também está emprestado pela Tombense. A Tombense, que é um time de Minas Gerais, né? Um time de empresários, e o Pedro Castro é da Tombense. Tem contrato lá na Tombense também, então o Botafogo vai ter que negociar também com a Tombense se quiser ficar com o Pedro Castro. É um jogador que o Anderson Moreira gosta, tá? Então não se surpreendam se o Botafogo também renovar com o Pedro Castro. Luiz Henrique, jogador do Fortaleza, emprestado para o Botafogo, esse deve retornar ao Fortaleza, tá? Pelo que eu conversei, o Fortaleza tem contrato com o Fortaleza até 2023, então ele deve retornar ao Fortaleza. E o Cezinha, também emprestado pelo TAC do Rio Grande do Sul. Esse também deve sair do Botafogo, vai retornar à equipe do Rio Grande do Sul, é outro jogador que está emprestado também. Diego Gonçalves, já falei, contrato até o meio de 2023, então passei por todos os jogadores emprestados com vocês aqui. E aí, de todos esses 13 que eu falei com vocês aqui, com quem você ficaria? Oyama? Barreto? Pedro Castro? Deixa aqui nos comentários, agora é a hora de vocês. Comenta bastante aí. Até a próxima.